Alô, você, meu irmão, minha irmã, meu amigo de fé. Estamos aqui mais uma vez, de frente com o Sagrado, o seu programa de sábado e domingo e repetição ao longo da semana, na grade da programação. Desejando uma excelente semana para você e a sua família, aos seus amigos, que possa o orixá, na sua grandeza, através de Deus, nosso Pai, Pai maior, trazer aquilo que você precisa, que você necessita, seja na sua saúde, seja seu trabalho, a quem busca um trabalho, a quem busca na vida, neste momento, o caminho, o equilíbrio e a direção. Desejamos sempre, através do nosso programa, que a sua vida seja tocada pelo orixá. Sempre digo que não importa qual a sua religião, importa o respeito que você dedica a nós, da forma que nós dedicamos a você. Portanto, que possa receber as bênçãos do nosso sagrado na sua vida. Meu amigo, minha amiga, não desanime, não desista, não se entregue, porque para quem está lá embaixo, só resta subir. E você vai subir com certeza com as bênçãos dos nossos orixás. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Alô, Eric Rolf, bom dia! Bom dia, sejam Axé, bem-vindos. Axé, axé, benção, sua benção, bênção, axé. babá. Hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais em três assuntos bem importantes. Temos aí uma hora praticamente para discorrer sobre esse assunto. Nós abordamos assim meio que na corrida no programa passado, tá? Mas, Eric Rolf, existe aí três coisas importantes para nós falarmos e queria, assim, de uma certa forma, opinião pessoal de cada um de nós, tá? Nós temos aí a questão seguinte: leis que citam a cultura afro-gaúcha e os cuidados com menores em giras de Exu, na sacralização e toque após as 22, a famosa lei do silêncio. Ah, existe uma questão que nós devemos olhar de formas diferentes. Uma questão é a prática pura e simples da cultura, da religião. Mas nós não podemos fugir quando falamos em menores dentro do segmento religioso, seja Exu, Batuque, tá? Ou outro tipo de sacralização. Tá? Por quê? Nós temos por trás de tudo isso leis que disciplinam essa conduta. Todos sabem que o menor ele tem uma representação do Ministério Público para a preservação e a conduta dos seus atos. Primeiro pela família, e se a família negligencia, quem vai representar é o Ministério Público. E aí existe sim hoje, dentro da nossa cultura, seja ela Exu, seja ela Batuque, tá? Algumas extravagâncias. Tá? Eu quero apontar para vocês agora este começo do assunto. Existe a lei contra o sacrifício de animais? Sim, existe. Existem leis federais, estaduais e municipais que proíbem o abandono de materiais em vias públicas e punem severamente os maus tratos ou crueldade contra animais. No entanto, a prática de sacrifício ritual religioso tem proteção garantida pelo STF, quando conduzida sem sofrimento inútil. Vamos lá. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui é muito importante vocês se ligarem. Mas, afinal, o sacrifício é permitido? A lei preceitua que sacralização não é crueldade. Agora, Eric, vamos lá. O que é crueldade? Crueldade é você ir para a rua e levar lá um animal
e você cometer maus tratos para este animal. Circulou um vídeo aí na internet, não sei quando aí, uma senhora batendo na cara de uma cabrita, dando tapa na cara da cabrita, em função, não sei, do trabalho que ela estava fazendo. Isso é maus tratos. Ou você vai para um lugar qualquer e você vai lá e causa maus tratos para o animal, tais como quebrar suas pernas, quebrar suas asas e largar um lugar. Ah, isso não existe? Existe. Existe, tem gente que faz isso. Tá? Perfeito? Então, quando tratamos de maus tratos, Eric, estamos tratando dessa questão. Como é que você vê o assunto? Bom, primeiramente, sejam bem-vindos, abram a mente, acalmem o coração, que as coisas podem ser diferentes. O intuito não é coibir, proibir, ditar e até mexer com a tradição, mas trazer a oportunidade para que as pessoas tenham uma visão melhor, para que as pessoas possam ali ter cuidados. Veja, a prática ali, tanto das religiões afro, né, é praticar ali o bem, trazer o conforto e trazer à sociedade uma segurança. O que nós não podemos é deixar sermos confundidos com essas práticas que judiam de animais e acabam fazendo até coisas indevidas ali com os animais inocentes. O que nós precisamos, Vou te interromper. claro. Vou te interromper. E vocês aí, vão concordar comigo agora, quantas vezes, Eric, você viu na rua sapo com a boca costurada, sapos com alfinete? Isso é uma coisa comum. E isso não pode. Mas é um sapo, mas é um animal. Não se pode costurar a boca de um sapo. Não se pode colocar alfinete e jogar na rua. Isso aí, seja práticas de feitiçaria, não sei do que é essa prática aí, mas não pode. Concorda, Eric? Sim, é isso, como eu estava falando, que nós não podemos, nós afro-religiosos, não podemos ser confundidos com essas pessoas, né, com feitiçaria, com dano, com a maldade. Eu não quero ser temido, eu quero ser amado. E é isso que eu acho que as pessoas buscam. Elas querem o reconhecimento, elas querem que as pessoas as procurem para dar conforto, para ajudar. E é isso que o orixá faz, é isso que a Umbanda faz, é isso que os outros segmentos fazem, né? Diferente dos feiticeiros. E essa prática, eu não, não é comum na minha família, nas leis e regras, costumes e leis e regras da nossa casa, da família Cobb. Nós até fizemos um livro e consta lá que não é permitido. Essa prática não é feita na nossa família. Então, isso é importante a gente deixar claro que para o orixá não é preciso isso. E não precisa fazer esse tipo de prática ali que não condiz com a nossa realidade. Vai o meu alerta, vai o meu alerta para você feiticeiro, para você batuqueiro, para você chubandeiro, para você que pratica qualquer tipo de ah, uso de animais em rituais diversos. Vamos colocar agora o que preceitua a lei para você que possa estar infringindo essa lei? Se você pegar, e eu já vi, se você pegar um galo e amarrar as pernas dele, deixar com as pernas amarradas, e você largar num cruzeiro, sabe o que você está cometendo? Se você pegar um sapo, amarrar a boca dele, costurar a boca dele, costurar as pernas dele, se você abrir um galo pelo peito, vivo, e deixar ele ali na rua, sabe qual é o crime que você está cometendo?
A lei de crimes ambientais, a lei 9.605 de 88, no seu artigo 32, diz o seguinte, para você que comete a infração, para você que está cometendo o sacrilégio de maus tratos de sacrificar um animal. A lei diz punição com reclusão 3 anos e 1 ano, 3 meses e 1 ano. E multa para quem praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais. Se você é hábito desta prática aqui, seja na sua casa, porque muitas vezes na sua casa ninguém está vendo. Ninguém vê. Mas se alguém tiver uma foto, tiver um vídeo desta prática aqui, ó, vou lembrar de novo. Maus tratos, ferir ou mutilar animais. Você tem uma pena de reclusão, 3 meses a 1 ano. Reclusão. Você é preso de 3 meses a 1 ano. E ainda paga a multa. Bom, ainda neste assunto, vamos para o descarte desses produtos, dos trabalhos em via pública. Também existe regulamentação para isso. Posturas municipais e limpeza urbana. O descarte de resíduos, carcaças ou objetos em ruas, praças e locais públicos configura infração administrativa e crime contra a saúde pública ou o meio ambiente local. A relação entre a legislação e as práticas das religiões de matriz africana no Rio Grande do Sul envolve, veja bem, o equilíbrio entre o direito fundamental à liberdade religiosa e normas de proteção ambiental, direito ao sossego e direitos da infância. Ou seja, nós temos que equilibrar o que preceitua a religião e o que determina a lei. Isso quer dizer que, se você largar num cruzeiro, largar em via pública um cabrito, um galo, você está cometendo uma infração administrativa. Mas por que está cometendo? Mas eu sou da religião, eu tenho direito. Não, você não tem direito. A sua religião não pode se sobrepor ao direito coletivo. Perfeito? A sociedade, no modo geral. A religião não pode se sobrepor à coletividade. Por entender que é uma prática que tem que ser feita. Vamos lá. Largar na rua 5 galos. Não pode. Despachar cabritos na rua. Não pode. Mas eu vou despachar porque eu tenho que despachar na rua porque a religião preceitua. Você está cometendo o quê? Um crime ambiental. Uma infração administrativa. Passível de ser multado. Eric Rolf, tua opinião. Mas, então, todo esse contexto é para que a gente consiga chegar no quê? Quando, nos anos 80, era muito comum eu fazer o quê? A gente procurava uma criança, colocava na porta ali do quarto de orixá e deixava a criança ali segurando uma velhinha, porque diziam que era um inocente, que estaria ali e tudo mais. Então, todas essas práticas, tudo isso, com o ECA, começou a modificar. Que veio o ECA, eu tive que modificar meus costumes, minhas tradições, tive que modificar tudo isso, porque acabavam ali os terreiros, principalmente em São Paulo, a começar a ter perseguição por conta dos menores estarem ali vendo, presenciando. Veja, quando a gente faz uma oferenda ao orixá, nós separamos ali o que nós não vamos consumir, que é o egé, os miúdos e mais algumas partes dos frangos que deixamos ali na frente do quarto de orixá, e o restante nós vamos cozinhar. Isso, tantas pessoas ali
da comunidade, às vezes pessoas, vizinhos, a gente acaba fornecendo esse alimento. E as crianças presenciando isso se tornou um problema. Então, é algo complicado que as crianças estejam presentes por conta do ECA. Eu tenho um filho de 5 anos, nós adotamos com 8 meses e ele está agora vai fazer 6 anos. Então, assim, ele não participou de nenhum ritual que possui abate. Por quê? Porque o ECA proíbe, porque é proibido, porque não tem ali condições dele de manter ali. Eu até entendo, porque veja, ele tem pesadelos já naturais, ele tem muitos problemas ali por conta da idade, por conta ali dos problemas que ele possui. E veja, ele não participou. Toda vez que eu tenho alguma função de corte, de abate, ele fica separado. A mesma coisa ocorre nas giras de Exu. Eu não deixo ele participar, porque ele já, quando ele está ali, ele vê, ele fala, olha, ali tem um moço, assim, assado, ali tem outro. Então ele vê as entidades. E a gente evita por conta, o ECA também proíbe e evita isso, e a gente não deixa ele participar das giras. Querido, eu vou só finalizar a questão da sacralização de animais, e depois eu vou me estender mais na questão legal do menor, tá? Bom, ainda falando sobre sacrifício de animais e a legislação, tá? Só para nós finalizar a questão do sacrifício de animais. A lei estadual 12.131 de 2004, tá? Esta lei ela veio e alterou o Código Estadual de Proteção aos Animais, que na época era a Lei 11.915 de 2003, tá? Inserindo um parágrafo único para explicar que a proibição de maus tratos não se aplica ao livre exercício dos cultos e liturgias das religiões de matriz africana. Vejam bem, em 2003, aliás, ela foi alterada em 2004, perfeito? Já preceituava que não se confunda sacralização com maus tratos. Eu vou ser bem mais claro com vocês. Eu acho que hoje até não existe tanto como existia em 2000, aliás, até 2000, essa questão dos maus tratos. Era muito frequente se ver na rua sapos amarrados, costurados, galos sacrificados com perna, com asa quebrada, e assim, diversos tipos de maus tratos, tá? Perfeito? Isso aí avançou um pouquinho mesmo. Mas já em 2003 dizia, não confunda maus tratos com sacralização. Isso é uma lei estadual. Bom, avançando ainda, tá? Uma decisão do Supremo Tribunal Federal, recurso especial 49.4601, certo? Aonde o Ministério Público do Rio Grande do Sul recorreu. Vejam bem, nós tínhamos uma decisão maior, através do recurso especial, perfeito? O MP Gaúcho recorreu da decisão. Ele recorreu contra a lei estadual, alegando que ela feria a laicidade do Estado e a proteção ambiental. Em 2019, o STF decidiu por unanimidade que a lei gaúcha é inteiramente constitucional. A tese fixada estipula: é constitucional a lei de proteção animal que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana. Vejam bem vocês que o Estado, através do MP, queria o direito à laicidade. O que é isso? Tá? O Estado não tem religião.
A religião é de todos. Mas, se o Estado é laico, ele não pode me proibir de exercer o direito à minha religião. E vejo que o MP recorreu de uma decisão de uma lei estadual. O que o Estado faz? Vai para o recurso especial, sobe para o STF, e lá, por unanimidade, inclusive julgamento esse que foi defendido por um advogado, um negro, por sinal, que ficou histórico a defesa dele nesse recurso especial, tá? Nessa decisão do STF, aonde ele aponta o histórico da cultura afro e a sua sacralização. Ele aponta que você aí que come galinha, você que come carne de gado, você pergunta da onde que vem essa carne? Você pergunta por quais tipos de sacrifício passou esse animal para ser carregado lá do pasto até o frigorífico, carregando dentro de um caminhão, calor de 40 graus. Você perguntou aonde que estão os maus tratos nessa relação? Não, né? Mas você comeu a carne dele no final de semana no churrasco e adorou. Então, essa foi uma defesa muito, muito bem feita por esse advogado, que eu não lembro o nome aqui agora, tá? Bom, Eric, vamos entrar então agora, tá, na questão dessa polêmica. Não é polêmica, nessa questão, eu entendo particularmente a decisão, a posição do Eric igual a minha, tá? Por exemplo, eu não acho que é correto. Claro, aí temos que fazer um contraponto, Eric. Um contraponto importante, tá? Por exemplo, eu nasci vendo sacrifício. Eu nasci vendo sacrifício. Eu nasci lá, o primeiro sacrifício que eu participei, eu devia ter uns 7 anos, uns 8 anos, eu acho, tá? Foi feito um trabalho para mim com EGé, tá? Mas aí nós temos que diferenciar muito bem. Uma questão é a herança religiosa que tu traz no sangue. Perfeito? Tu nasceu dentro da cultura. Tu já foi, na barriga da mãe, tu já foi segurado com uma segurança. E aí, muitas vezes, tu não deixa, na minha casa mesmo, muitas crianças, eu tenho lá hoje mulheres lá de 40 anos, que nasceram dentro da casa. E se criaram ali dentro da casa, participando das obrigações, da sacralização, né? E recebendo, naquele momento da sacralização, o EGé, como marcação, como segurança, que, para vocês entenderem, né? Quando se faz a sacralização por orixá, as pessoas vêm pegar o axé, né? Vêm pegar um pouquinho do sangue no braço, um pouquinho na testa, para marcar, que significa a força, né? Mas o que acontece hoje? Uma superexposição do menor que não tem sequer vocação para a religião, mas que ele está lá dentro junto com a mãe e com o pai participando. Isso traz traumas irreparáveis, psicológicos, para uma criança. Perfeito? Só que vejam bem, essas crianças que eu falei que na minha casa se criaram, elas não viam a sacralização. Elas não viam pegar o animal e ser sacralizado. Raramente isso acontecia, tá? Então, imagina, uma criança de 4, 5 anos ver isto, psicologicamente, não é muito bom, tá? Mas também temos que contrapontuar que dentro da própria religião, seja na Umbanda, ou seja, mais na Quimbanda, os Exu-bandeiros, a criança, dentro de uma gira de Exu, aonde o menor de 18 anos participa do fumo e da bebida. E muitas vezes de um comportamento um pouco longe daquilo que é tradicional como religião. Vamos ver o que diz a lei sobre isso? Bom, presença de menores em giras e rituais. Não existe
Nenhuma lei federal, estadual ou municipal que proíba crianças ou adolescentes de frequentar terreiros de batuque, umbanda, inclusive rituais voltados a Exu. O tema é redigido por normas gerais de proteção da infância. E veja bem o que diz a lei 8.069 de 1990. O ECA garante, no seu artigo 16, o direito das crianças e adolescentes de participar da vida religiosa de acordo com as crenças de seus pais ou responsáveis. Casos de perda de guarda motivadas unicamente pela frequência a terreiros configuram racismo religioso, gerando projeto de lei protetivo adicionais no Congresso, como a PL 4327 de 21. O que é isso? Já aconteceu que uma família perdeu a guarda do filho porque o filho participava toda semana das atividades do terreiro, sendo menor. Errado? Não, tá certo. Mas sabe por que perdeu a guarda? Sabe por que perdeu a guarda, Érico? Qual que foi o motivo? Não é porque foi ir no terreiro. É porque no terreiro de segunda a sexta-feira, das 8 às 4 da manhã, e essa criança não ia para aula. Faltava na aula. E lá no colégio ela confessou para a escola que eu não gosto de ir lá, entendeu? Certo? E eu não entendo a matéria porque eu só fico envolvido com isso. Os pais foram advertidos, tá? De que isso não poderia acontecer, e os pais disseram: não, nossa religião é mais importante do que isso. E o filho é nosso e vamos criar da forma que a gente quer. O que aconteceu? Perderam a guarda do filho, por diversas reincidências nessa questão. Então vejam o que diz a lei, tá? Não há restrição para isso, mas tem que haver um equilíbrio entre a prática que ele é exposto e a sua rotina preservada enquanto criança, tá? Restrições internas e legais. Menores de 18 anos são expressamente proibidos por lei federal de manusear ou consumir bebidas alcoólicas e tabaco, comumente utilizado por entidades como Exus e caboclos. Desse modo, as lideranças religiosas adaptam os ritos, utilizando sumos de ervas, água ou mel para os menores, para evitar sanções do Conselho Tutelar, por exposição a substâncias nocivas. Eric, o que fica claro aqui para ti? Mas foi justamente, foi isso que começou a ocorrer em São Paulo, em determinada época, que foi, começaram a perseguir os terreiros por conta disso, porque os menores estavam ali durante a gira, tinha bebida, tinha ali o charuto, tinha cigarro de palha, cigarro mesmo, dentro de um ambiente fechado, e eles alegavam que era totalmente contra as famílias que levavam, né? Então, começaram a perseguir. Isso foi um dos problemas. O, eu com o Pietro, até hoje, ele participa até de gira ali, de caboclo boiadeiro, né? De baiano, linha de baiano, mas gira de Exu ele não participa. E claro que na gira de baiano, de boiadeiro, são feitos chá, sucos e até água, né? São oferecidos ali durante a gira, né? Para ali para a entidade trabalhar, mas bebida alcoólica, tipo um vinho ou uma cerveja para caboclo ou para nego velho, não é oferecido. Então, isso fica bem restrito também a chás, sucos, água, para evitar
que tem algum tipo de problema. Eu também acho assim, ó, isso tudo são questões pessoais, né, pessoal? Nossa intenção não é atacar o teu terreiro, atacar a tua prática, não. É que eu, por exemplo, tá, eu observo muito essa questão, eu procuro pautar muito essa questão do menor, né? Eu já acho assim, ó, eu já, eu já não acho muito correto, tá? Um menor aí de 12, 11 anos, tá? Se envolver ativamente, né, numa gira de Exu, perfeito, ah, aonde existe o consumo de bebidas e consumo excessivo de fumo, de tabaco, né? Eu, particularmente, não compactuo com essa ideia de que para ter Exu tem que ter álcool. Eu não pactuo com isso, tá? Mas o que a gente vê hoje é uma prática bem excessiva. Tanto é que numa festa de Exu, traga o seu kit, traga o seu cooler, traga as suas bebidas, tá? Por que que eu falo isso para vocês? Porque o menor, numa prática de Exu, tá? Dependendo, Eric, da forma que é conduzido esse ritual de Exu, e não tem como esconder de vocês que uma gira de Exu, o linguajar das entidades, às vezes, é bem diferente de um linguajar de um caboclo, tá? E esse menor está aprendendo ali. Ele está vendo isso ali. Então, finalizando, tem que haver um equilíbrio entre a frequência, o ensinamento e a prática que vai este menor desenvolver dentro desta casa, não trazendo para ele nenhum prejuízo para a idade que ele vive e as suas prerrogativas que ele tem enquanto adolescente, que é o lazer e o estudo. Ou seja, o pai ou uma mãe, ela não pode obrigar um menor a frequentar um terreiro se ele não quer ir. Não pode. Tu não pode brigar o teu filho assim, não, tu tem que ir comigo de segunda a sábado, ou sei lá quantos dias na semana, tu tem que ir comigo porque é a tua religião. Não, a religião é tua, não é dele. Você não pode obrigar o teu filho, a tua filha a ir na casa que tu vai, ou obrigar a ser da tua religião. Religião é livre-arbítrio. Cada um escolhe o que é melhor para si. E se você não está cumprindo esta determinação de que o teu filho tem que escolher a religião que ele quer e você obriga ele a ir no teu terreiro, você está infringindo o ECA, porque o ECA não preceitua isso. Eric, alguma consideração sobre essa questão final? É, isso é importantíssimo. O Pietro, ele tem 5 anos, vai fazer 6 agora. Ele chegou com 8 meses, reforçando. Ele não é iniciado. Eu estou dando ali a cultura, o conhecimento, mas a iniciação mesmo só vai ocorrer quando ele virar e falar: quero me iniciar. Fora isso, ele está aprendendo sobre a religião, ele participa de mesa de igreja, aquilo que é comum para as crianças. Mas eu concordo que tem o tempo para ele, tem ali o tempo também do desenvolvimento ali da personalidade dele, e o que eu vou oferecer é a cultura, é ali tudo aquilo que possa mostrar o que é a religião de uma forma segura. E eu me preocupo bastante. Isso é comigo e com a nossa família, né? E eu acho correto. Eu acho muito correto essa forma de agir. Veja bem, né? A forma que o Eric pensa, eu também penso assim. A introdução da religião se dá primeiro para conhecer o ambiente que é a religião. Até que tu tenha autonomia de vontade para poder decidir qual é a tua religião. Nessa parte final agora, Eric, nós vamos falar sobre uma questão bastante polêmica que já aconteceu comigo mais de uma vez. Mais de uma vez. Na minha porta bate a polícia.
Brigada Militar. Dono da casa, por gentileza, aí. Pois não? Recebemos uma denúncia aí que vocês estão perturbando a ordem pública, lei do sossego. Queria saber o que está acontecendo aqui. Se olha, policial, isso aqui é um templo religioso. Eu tenho um alvará da federação a qual eu pertenço. E eu estou exercendo o livre-arbítrio da minha religião. Não existe horário para mim tocar. Eu posso tocar de acordo conforme os meus preceitos. Quem disse, policial? Boa noite. Pode prosseguir o trabalho de vocês. Bom, isso não foi uma vez na minha casa. Foram várias vezes. Várias vezes. Teve uma festa e o policial chegou e nós estávamos servindo galinha. Eles foram para a cozinha comer. Mas é claro, né, que isso acontece geralmente quando você tem um vizinho, né, que é desafeto, um vizinho que não gosta da religião, um vizinho que é de outra religião, ou que não gosta de ti. Aí eu com essas denúncias, tá? Mas vamos resumir, então, aonde que se enquadra a famosa lei do silêncio de acordo com a legislação. Toque e emissão sonora após 22 horas. Lei do silêncio. O conflito entre os toques de atabaques e as normas de vizinhança é um dos principais focos da fiscalização e, por vezes, de perseguição aos terrenos. Lei de Contravenção Penal, artigo 42. Tipifica a perturbação do sossego alheio, como gritaria, algazarra, abuso de instrumentos sonoros, independente do horário. Não existe um direito ao barulho antes das 22. Estão vendo? O silêncio não é somente após as 22. A perturbação pode correr pela manhã, correr pela tarde. O que diz o Código de Postura do município? Cidades gaúchas estabelecem limites de decibéis específicos medidos por decibelímetros. Em regra geral, de engenharia e zoneamento urbano. Os limites permitidos sofrem uma redução drástica no período noturno, geralmente entre as 22 e as 6 da manhã, caindo para faixas rigorosas próximas às suas residências. A atuação da Defensoria. Para conter abusos de autoridade que usam a desculpa da poluição sonora de forma discriminatória, a Defensoria Pública do Estado, através do DPE, e a Defensoria Pública da União, emitiram notas técnicas e orientações normativas focadas na proteção do patrimônio cultural e material dos povos do terreiro, visando equilibrar a liturgia com o direito de vizinhança, sem que haja racismo institucional. Vejam bem, nós temos aqui, então, uma ideia de que o racismo institucional é a sociedade se insurgir contra uma determinada religião, achando que aquilo não pode. É evidente que a prática religiosa, tanto da igreja evangélica, que faz cultos gritando e cantando de madrugada, assim como pode o batuque tocar um toque das 22 às 6 da manhã e as demais diversas religiões com suas práticas religiosas. Existe um respeito a esta prática. Agora, o que existe também, e é o que eu falei ali, é um abuso. É um abuso do próprio religioso. Ele toca segunda, quarta, sexta, sábado, domingo. Ele toca à tarde, ele toca à noite, aonde ao lado tem aí uma vizinhança que trabalha a noite toda, que acorda para trabalhar de manhã,
Como é que fica essas pessoas? Elas são obrigadas a ficar ouvindo a tua batida a noite toda? É claro que não. Por isso que existe o equilíbrio, tá? Eu não vi uma casa ser punida porque tocou um batuque a cada 4 meses. Eu não vi uma casa ser punida porque tocou um banda das 8 até as 10. Agora, eu vi casas ser advertidas porque tocavam de segunda a sexta. Das 7, das 8 até 5 da manhã, com bebedeira, com gritaria, com um transtorno na rua da casa, entendeu? E entra carro, sai carro, e bate porte, vão para a rua e gritam. Aí não pode. Aí vai inferir o que diz a lei: algazarra, perfeito, e excesso de barulho. Érico, ouve tua opinião? Eu estudei bastante essa questão, que é aquilo que envolve, inclusive, a nossa casa. Então, veja, isso há um bom tempo, a gente, ainda quando eu morava em São Paulo, nós fazíamos os nossos rituais, né, ali praticamente em silêncio e, veja, com o tempo nós começamos a colocar tabaque, tambor para acompanhar. Mas observei o seguinte: geralmente o pessoal começava meia-noite ou 2 horas da manhã, um batuque, e terminava às 10, 11 horas, até meio-dia. Bom, esse período do dia não incomodava os orixás, eles vinham naturalmente. E através de pesquisas, eu encontrei que Pai Paulino do Ijexá, ele começava a tocar às 2 horas da tarde. Mais tarde, eu tive contato com também do o Jorge Tesoura ali, um áudio dele, que informa que antigamente também era costume começar a tocar às 2 da tarde. Virou lei em casa. Eu começo a tocar às 2 da tarde, né? Eu faço batuque, inclusive durante esse ano eu fiz vários batuques já, um por mês. Só parei agora por causa das chuvas. E eu começo às 2, termino às 8 horas, no máximo, 9 horas. Um período que todos os meus vizinhos são simpáticos, não tenho nenhum problema com o vizinho, consegui resolver ali a dificuldade com o tambor ali para não passar a noite inteira ali tocando e acordado ali também. E como eu tenho uma criança que é PC e uma senhora de 90 anos, então acabam dormindo tranquilo. A minha vizinhança tem muitas idosas também, acabo tendo uma simpatia até dos vizinhos. Não incomodo, não atrapalho, não bate polícia na minha porta. Se bater é para fazer uma visita, né? E não tenho dificuldade nem problema. Os meus batuques tocam naturalmente no período das 2 às 4. Eu faço de sábado, faço de domingo, faço até em feriados o batuque durante o dia. E não há problema nenhum. Isso de acordo com os próprios orixás, nós pedimos, né? Conversamos com os orixás, explicamos a situação da minha mãe idosa, do meu filho, que como ele tem é PC, então o período da noite ele precisa estar tranquilo, harmonizado. Às vezes, uma vez ou outra, ele acaba ficando até tarde, ou eu vou num batuque, mas acaba não ficando muito tempo por conta dele, mas foi a forma que nós conseguimos resolver esse problema com os vizinhos e com o nosso período de tocar. Então, nós mudamos o nosso horário e a nossa rotina. E foi excelente. Isso resolveu para a gente. Bom, então estão vendo que é muito comum, né, essa questão de que a importunação da ordem pública, ela tem que haver um regramento. Eu concordo que tem que haver um regramento. Não é normal uma casa tocar segunda, terça, quarta e quinta, iniciar tambor aí das 8 da noite, vai até 5 da manhã. Não, não pode, pessoal. Não pode. Isso não é justo. Tu não pode, em prol da tua religião, tu tirar o sossego do teu vizinho. Isso não é correto. As casas que fazem isso devem sim procurar se ajustar a
convivência e a prática da boa vizinhança. Tá? Aonde você deve, antes de pensar em querer fazer uma prática aí, segunda, terça, quarta e quinta, pensar no teu vizinho, né? Será que você gostaria de estar na casa dele e você ser importunado em nome da tua religião? Então, isso aí são práticas de boa vizinhança que eu entendo que deve ser feito. Indo para o encerramento agora, tá? Eu ainda queria falar sobre leis, tá? Que prejudicam a cultura afro no Rio Grande do Sul. Nós temos aqui o projeto de lei de proibição de sacrifício. Historicamente, parlamentares tentam derrubar a exceção da lei gaúcha obtida pelas religiões de matriz africana. Um exemplo marcante foi o projeto de lei de 2015, na Assembleia Legislativa, que buscava revogar expressamente o direito. Lei de restrição de uso de espaços públicos. Projetos que proíbem oferendas em parques, matas, rios e praias, sob justificativa de controle de resíduos sólidos ou preservação ambiental, acabam inviabilizando práticas litúrgicas que necessitam do contato direto com a natureza. Bom, eu sou contrário, né? Eu sou contrário a esse direito da religião aqui. Eu sou muito contrário a isso. Eu acho que, eu falei no começo, o direito da coletividade não pode estar abaixo do meu direito enquanto religião. É o meu entendimento. Quer ver uma coisa para encerrar? Teve aí uma religiosa aí, tá? Que teve uma festa na sua casa, tá? Aonde foram sacralizados 140 cabritos, 4 pés, e 450 aves. Perfeito? Não me interessa por quê, não me interessa fundamento, nada. Só estou falando porque eu vi em rede social. A minha pergunta para você, para encerrar. A minha pergunta. Para onde que vai todo esses dejetos? Para que lugar que vai isso aí? Aonde que vai ser jogado isso aí? Imagina, 450 aves, 150 4 pés. A minha pergunta para você, para onde que vai isso aí? Vai ser colocado aonde? Em via pública? Em mato? Em praia? Porque daí, né, tem toda a questão, orixás de praia, larga na praia, orixás de mato, larga no mato, orixás de rua, larga na rua. Aí é que é a minha pergunta. O que prevalece? É o direito desta casa religiosa ou é o direito à coletividade da poluição ambiental? Para onde que vai essa poluição? Para os rios? Para as águas? Então, isto é a questão do bom senso que nós devemos cada vez mais analisar. Eu vejo, hoje está muito comum, né? Está muito comum aí axé de boi, axé de vaca para Exu, touro para Xangô. Ah, beleza. A minha pergunta é a seguinte: quando vocês acabam essas obrigações, para onde que vocês colocam isso aí? Vocês enterram? Enterram aonde? No teu pátio? Enterram numa praça pública? Enterro em beira de córregos? Em beira de nascentes? Você já fez essa pergunta? Ou você ainda é daqueles que você vai largar lá na beira do Guaíba, como eu vejo constantemente, cabeças de bicho na beira do Guaíba ali? Será que essa prática está correta? Será que a tua religião tem o direito de sobrepor a coletividade, contaminando aquele local público? Então, pessoal, a religião tem que avançar muito nesse sentido. Entre olhar a questão do fundamento, a questão da tradição e a questão da coletividade. Sim, seja ela
exposição de dejetos em via pública, seja ela em questões de barulhos, né, de questões após as 22, tem que sim a religião evoluir muito nessa questão. Eric Rolf, considerações finais, Eric Rolf. Bom, é importante destacarmos que eu entendo que tanto um evangélico, um católico, um bandista, um messiânico, um quimbandeiro, um batuqueiro, ele tem a liberdade de praticar a fé dele e ali tem também o direito de praticar. Nós temos deveres, nós temos também direitos e precisamos sempre nos preocuparmos com os nossos vizinhos, etc. Isso foi um ensaio que eu levei muito tempo fazendo ali, imaginando como que eu estaria do outro lado se o meu tambor estivesse incomodando. Então, eu acabei adaptando meus horários para que fosse ali mais agradável aos meus vizinhos. E foi excelente. Eu tenho condições de fazer um batuque ali mesmo durante o dia, que é o que ocorre quando a gente começa às 2 horas da manhã, termina às meio-dia, 1 hora da tarde. Então, é só inverter. Eu começo às 2 e termino às 8 horas da noite, que quando o tempo está mais suave, mais leve, para poder tocar para o Xô Iemanjá e Oxalá, que são orixás mais doces. O mesmo quanto ali o que eu vou despachar e como eu vou despachar. A gente evita ali deixar uma quantidade grande ali exposta e procura cuidar mais do meio ambiente. É isso. Perfeito. Para encerrar, fica minhas considerações finais. Para você, batuqueiro, para você, batuqueira. Muitas vezes, você chama para você a intolerância. Muitas vezes é o teu comportamento que chama a discriminação daquilo que você pratica. Não é a religião. Não. É a forma que você faz a religião que desperta no outro a intolerância e a discriminação. Exemplo? O que pensa uma pessoa comum da sociedade quando eu eu vou sacralizar 150 cabritos e 450 galinhas? O que pensa? O que pensa o leigo? Como eu já ouvi, né? Como eu já ouvi, o leigo me disse o seguinte: vá, Aldomiro, lá naquela casa não é uma casa de religião, lá é um frigorífico. E aí, o que eu posso dizer? Não estou aqui, né? De hipótese alguma, deixo bem claro, eu não estou aqui querendo criticar, querendo falar. Não, 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 nada a ver. Eu estou apenas falando que em, em redes sociais, né, foi postado e o que o outro pensa. Outra coisa também que eu não concordo, que vai também lá na questão de comportamento. É comum eles postarem um caminhão cheio de bicho, né, para mostrar que vão sacralizar. Eles mostram entrando dentro da casa, eles carregando um animal para ser sacralizado. Não concordo com isso. É uma exposição desnecessária para a sociedade. Perfeito? Muitas vezes estão puxando aquele animal. Meu amigo, minha amiga, não precisa disso. Não precisa expor para a sociedade o que tu vai sacralizar. Quem tem que ver é o orixá. Muito obrigado pela sua privilegiada participação e audiência no nosso programa. Muito obrigado à RS Play, desejando votos de prosperidade a esta empresa, para que ela consiga superar suas adversidades do dia a dia com as bênçãos dos nossos orixás, porque ela nos dá espaço e voz para falarmos sobre a nossa cultura.
Eric Rolfe. Axé, a bênção de todos e os orixás estejam nos guiando sempre. A todos, muito obrigado. E recebam de Iemanjá e Oxalá as bênçãos para a sua vida. Lembrando, mais interdito, mais euá, euó e menos disposição. Religião se faz da porta para dentro e não da porta para fora. Axé. Bye, bye. Tchau.